a beleza da vida, nós ainda não tivemos oportunidade de conceber o quanto a vida é bela. Por que a vida é bela? A nossa vida é bela. Porque quem arquitetou, quem pensou, quem estruturou, quem nos deu a vida, colocou de si o que de melhor. É o nosso Pai Supremo, que está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então todo artista, ele coloca, ele plasma parte de si, seu espírito, naquele feito. Se nós olhássemos determinadas obras literárias, poética, ou mesmo artes plásticas, telas, e conhecêssemos daquela área, nós diríamos, sem sombra de dúvida, uma tela de Toulouse-Lautrec, uma tela de Picasso, de Rembrandt, de Castro Alves, que além de poeta também foi artista plástico. Aí diríamos, não, aqui foi Castro Alves que pintou, aqui foi Picasso, foi Toulouse-Lautrec, aqui, esse poema aqui é de Cassimiro de Abreu, esta obra aqui é de esqueci agora. Camões. E tantos outros. Por quê? Porque ali está. Então nós somos os seres mais perfeitos da criação de Deus, porque somos dotados de sentimentos. Nós somos superiores ao mineral, ao reino mineral, vegetal, o animal racional, porque somos do reino humano. Somos almas, espíritos individualizados, dotados de inteligência, de razão, de sentimentos. E com sentimentos vem o bom senso. A partir do momento que se passa a ter senso do que é bom e do que não é bom, aí já estamos galgando dias melhores, um progresso maior, um planejamento de vida bem melhor. E o nosso Pai sempre facultou o progresso nosso, de toda a sua criação, mas no tocante a nós, espíritos que ainda estamos em um planeta que já foi muito de provas e expiações, hoje buscando seu planeta regenerado. E aí veio a primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação, a doutrina espírita, o espiritismo. E Kardec recebe a missão de ordenar, de coordenar, de juntar, de codificar, de arrumar e trazer. Aí vem no Pentateuco as cinco obras: o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho, e aí vem 1865 o livro O Céu e o Inferno, e depois a Gênese. Mas o início das demais obras, as quatro, todas estão ali, seu início no Livro dos Espíritos, a primeira obra. E esse ano estamos comemorando 150 anos de o livro O Céu e o Inferno. Mas por que essa obra? Porque os espíritos, em conjunto com Kardec, recebe uma comunicação de um dos espíritos que
arrumaram essa terceira revelação e disse: olha, chegou o momento de chamar a atenção da igreja. E a igreja começar a pensar, refletir. Nós não gostamos do termo punir, mas que eles entendam como quiserem. O descaso que fizeram, o quanto levaram a humanidade a pensar negativamente, a agir negativamente, por conta de locais circunscritos que não existem, como céu e inferno, purgatório, penas eternas. O quanto as pessoas sofriam ou temporariamente se alegravam com o céu não existente, mas não se modificavam. E de repente, a dor, o sofrimento, quando a perda do corpo físico. Daí então, Kardec, conjunto com os espíritos, busca humanizar a justiça humana, fazendo uma correlação com a justiça divina, dizendo-nos que tudo que fizermos, nós estaremos atrelados à lei de causas e efeitos, à lei de ação e reação. És bom, colherá o fruto do teu bem, da tua bondade, das tuas virtudes. És mau, irá colher o mal que está praticando. Mas isto não é simplesmente uma punição, mas uma forma de corregenda, de oportunidades de rever o erro ou os erros do presente e do passado, para que não se cometa no futuro. Assim como na escola, quando perdemos em uma matéria de ano, se repete. E as oportunidades de como repetir são totalmente favoráveis. No que Jesus diz: Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Fizeste alguém sofrer, vai sofrer as consequências de teus erros, de teus atos. Daí então, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Palavra de Jesus. Escribas e fariseus. Quando a gente diz para alguém: mas você é um fariseu, o orgulho, impetância, prepotência, o egoísmo, o egocentrismo. Então, se a vossa justiça não for melhor do que a dos fariseus, dos escribas, como querer entrar no reino de Deus, no reino dos céus? Como ser feliz? O reino de Deus, aqui na terra, o reino da paz, do progresso, da felicidade. O contrário, a dor da consciência. E aí, o que é justiça? Está na questão 875 de O Livro dos Espíritos. Segundo o direito, justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu. Isto nas academias de direito, nas faculdades, nas universidades, nós aprendemos isto. Buscar direitos e deveres. O direito só acontece para isto, para dizer o que é direito e o que é dever. É a faculdade de julgar segundo a melhor avaliação. É o que diz a academia, as escolas de direito. Mas a doutrina espírita vai mais além e diz que direito, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Como? Diferente da justiça humana, a justiça divina não leva em conta
a melhor avaliação, e sim o direito devido a cada um. Pois que a melhor avaliação pode estar relacionada a um profissional capacitado, mais reconhecido, ou a forma como a lei é interpretada. Dessa forma, alguém sem recursos poderia não ser beneficiado por essa melhor avaliação. O indivíduo errou, não pode pagar a um bom advogado condenado, mas ele pode pagar. Aí aquele profissional prepara ele e diz: olha, você matou, você roubou, você vai encontrar alguém que diga que naquele momento você estava com ele ou com ela, que passou o dia, que passou a noite, e essa pessoa em juízo, lá em frente ao juiz, vai confirmar isso aí. Aí com boas lábias, com boas palavras, aí aquele advogado ele não senta aquela pessoa. Então não foi a melhor avaliação. Ali o magistrado, os jurados absolveram, porque foi aquela avaliação. Enquanto que a melhor avaliação se pode aqui, mas para a justiça divina o que conta é o que você é, o que você fez, é as oportunidades que você terá. É reconhecer seus erros, já é um grande passo, e se melhorar. Na questão 875, Kardec pergunta aos espíritos o que é que determina esses direitos, e eles respondem duas coisas: as leis humanas e as leis naturais, a lei de Deus. Prossegue ele perguntando: qual a base da justiça segundo a lei natural ou a lei de Deus? Disse o Cristo: queira cada um para si, para os outros o que quer para si. Que a gente busque só querer para os outros aquilo que a gente quer para nós. Aí a justiça humana é uma cópia imperfeita da justiça divina. É o que vem trazer o livro Céu e Inferno, mostrando-nos como age a justiça divina, enquanto aqui encarnados e desencarnados. O que acontece ao deixar o corpo? Somos ruins, passaremos a ser bons? Somos bons, passaremos a ser ruins? Não. Assim na terra como nos céus, disse o próprio Jesus, o próprio Mestre. E aí nós encontramos nas academias o que são leis, são normas, são regras de conduta. O livro Céu e Inferno nos traz, mostrando o porquê do sofrimento, o porquê das alegrias, da felicidade, de acordo com o nosso proceder. Hermógenes foi um grande filósofo, há quem diga que foi um dos professores de Platão, na época de Sócrates. E ele diz o seguinte: são os homens e não as leis que precisam mudar. Quando os homens forem bons, melhores serão as leis. Quando os homens forem sábios, as suas leis, por necessárias, deixarão de existir. Mas isto será possível somente quando as leis estiverem escritas e atuantes no coração, o sentimento de cada um de nós. Então, segundo os outros países, até os Estados Unidos, eles dizem que o Brasil é o país que mais constrói leis bem feitas. As nossas leis são muito bem feitas, porém pouco executadas, cumpridas, vivenciadas. E para cada lei que os doutrinadores o constroem, são vários livros que surgem para interpretar aquela lei. A Lei 8.090, a Lei 970 e outras leis, as leis que regem as questões trabalhistas, a lei que rege
as questões relacionadas com a infância, a juventude, com o idoso, livros e mais livros para interpretar, mas mesmo assim se burla. Nós tivemos 7 constituições, algumas outorgadas e outras homologadas. Algumas com selo da ditadura, que foi o presidente da República, outras teve a participação do povo, através de seus representantes. A última Constituição nossa é de 88. Quantas e quantas leis, e quantos livros surgiram só para interpretar. Mas aí aquela pergunta: aonde se encontram as leis de Deus? Na nossa consciência, em toda parte. Quanto mais espiritualizado o homem, mais se aprimora seu senso de justiça. Aí o chamamento de o livro O Céu e o Inferno. Mateus, colocando as palavras de Jesus no capítulo 22, versículo 34 a 40, diz o Mestre Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, toda a tua alma, e ama teu próximo como a ti mesmo. Quando alguém perguntou: Senhor, eu conheço o decálogo, os 10 mandamentos, qual é o maior deles? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Aí está, resumindo todas as leis e o que disseram todos os profetas até então. O amor a Deus em primeiro lugar, e o segundo ao próximo, não. Nos chama a atenção o livro Céu e Inferno. Kardec, em conjunto com os espíritos, em segundo lugar, goste do que faz, se conheça, se valorize, se ame para poder amar o outro. Se eu não me amo, eu não gosto de mim, não gosto do que faço, como é que eu vou amar o outro? Como é que eu vou amar a Dinailson, companheiro Edson, se eu não me amo? Então é um grande estágio amar a nós mesmos, se conhecer. Não é ter vergonha dos erros já cometidos, encarar de frente: errei, reconheço, diz Kardec e os Espíritos em o livro Céu e Inferno. É uma grande conquista aquele que reconhece que errou. A partir daquele momento, o esforço para errar menos ou não errar. E Emmanuel disse que cada um procure ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, moralmente e espiritualmente. O céu, o inferno ou a justiça divina, a escolha das provas de maneira livre e consciente pelos espíritos desencarnados só é possível quando o espírito tem um certo grau de conhecimento, discernimento e qualidades morais para tal. A gente fala da escolha das provas. Como é que eu desencarnei, eu vou escolher a minha nova reencarnação? Temos o livre-arbítrio, mas há limites de acordo com o nosso discernimento, com a nossa moral, com o nosso grau de amor, de virtudes colocadas em prática. E o livro Céu e Inferno está cheio de exemplos, porque nós vamos encontrar ele em duas grandes partes. Kardec dividiu, em conjunto com os espíritos, em duas partes. A primeira parte, a questão da doutrina, o conhecimento, colocando o porquê das coisas, o que já aconteciam na humanidade, o que é céu, o que é inferno, o que é purgatório, o que são penas eternas, se existisse a luz do Espiritismo. E a segunda parte, os exemplos, a passagem da vida encarnada para o desencarne, o mundo espiritual, a vivência nesse mundo e o retorno de lá para cá.
Ali nós vivemos em um corpo físico que é uma dádiva de Deus, mas é como se ainda tivéssemos pássaro em uma gaiola. Quando a porta se abre, livres, mas precisa de discernimento, bondade, amor, para se ter essa liberdade. Ali está um dos exemplos, tantos exemplos que já tivemos e ainda temos. E aí ele diz, essa figura aí, frágil fisicamente, recebido por Jesus, segundo Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Chico Xavier foi recebido por Jesus. E ele diz, quando encarnado, ele dizia: o que eu penso ser mais importante é poder sair desta existência melhor do que o momento que aqui entrei, que aqui cheguei. É o chamamento do livro O Céu e o Inferno. Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, filosofia. Livro dos Médiuns, o quanto precisamos conhecer das nossas faculdades para o progresso, para o crescimento, a mediunidade, conhecer a existência dos Espíritos. O Evangelho, grande parte do livro Céu e Inferno está no Evangelho, assim como no livro dos Espíritos. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz 70% do sermão da montanha, das bem-aventuranças. 70% segundo os próprios Espíritos. Não tem problema. Então, segundo os próprios Espíritos, nós encontramos 70% das bem-aventuranças em o Evangelho segundo o Espiritismo. E este próprio Evangelho, que significa boa nova, os Espíritos, em conjunto com Allan Kardec, tiraram muita coisa para construir e explicar de uma forma mais ampla a questão do livro O Céu e o Inferno. Daí então, vocês não estão vendo aí, o céu e o inferno, ou a justiça segundo o Espiritismo, exame comparado. Acho que chegou aí. Um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguidos de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. O céu e o inferno, nós podemos fazer uma avaliação enquanto ainda encarnado. Como eu estou hoje? Enquanto espírito, juntamente com aqueles que me cercam, o meu projeto de vida, o que eu já fiz, o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer. E Ezequiel nos diz, trazendo dos próprios Espíritos como a voz de Deus: para mim, disse o Senhor, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então aquela questão de penas eternas, de inferno, caiu por terra. Foi daí que os Espíritos chamam Kardec: olha, chegou o momento de chamar a atenção da igreja, para eles darem um basta. E tanta besteira, tanta coisa que já pregaram erroneamente, para criar prosélitos
para encher os templos, colocando o temor a Deus, a existência, o medo da morte, para que as pessoas temessem, para não encontrar um inferno eterno como pena, ou ir para um céu das benemércias, onde Deus está no meio, Jesus do lado direito e os anjos e aqueles que fizeram bem ao lado esquerdo. Qual o destino do homem após a morte física? Quais as causas do temor da morte? Existem o céu e o inferno? A antiga crença nos anjos e demônios merece crédito? Aí a doutrina vem dizer tudo isso de uma forma. Aí Joana de Ângeles nos traz, através de Divaldo, alguns lembretes que vamos encontrar em O Livro do Céu e Inferno: o espiritizar, o qualificar e o humanizar. Quando ela diz que espiritizar, tornar-se um verdadeiro conhecedor de si mesmo, viver para o espírito com experiências na matéria. A maioria de nós vivemos na matéria com algumas experiências espirituais, que deve ser o contrário. Enquanto encarnado, pé no chão. Viver como Jesus disse: eu vim ao mundo, vivi com o homem do mundo, convivi, mas não precisei fazer tudo que o homem do mundo faz. Qualificar e adquirir características essenciais, típicas das finalidades que vamos exercer na vida prática. Que possamos nos qualificar em todos os sentidos, materialmente falando, espiritualmente. És profissional, busca ser o melhor profissional possível, não melhor do que os outros, mas naquilo que você faça, faça da melhor maneira possível. No atendimento às pessoas, o lado profissional, o que for. E humanizar é fazer com que nos tornemos a nossa simplicidade, ao nosso bom humor, ao nosso lado humano. Então, humanizar a justiça. Humanizar não no sentido de o ser humano, o corpo, mas quando a gente diz assim: mas fulano não é humano. Ah, que pessoa humana! No sentido de virtudes, de bondade, do bem, do belo. E daí, essa nossa primeira parte, nós estamos com um texto que é melhor o texto. Nós estamos aqui com o texto de Herculano Pires, mas eu acho que não vai dar tempo. Não pode botar o outro mesmo. Eu trouxe 11 cópias para que possamos dividir aí com vocês. Nós tínhamos dividido em 3 partes. Esse texto de Herculano Pires, quando ele faz uma leitura do pensamento de Allan Kardec e os espíritos ao construírem o livro O Céu e o Inferno. Então aí o livro como um todo. Nós já tivemos, nas internet da vida, nós encontramos várias capas. Encontramos ele em mais de 50 capas diferentes, cada uma mais bonita do que a outra. A primeira versão em francês e todas as demais versões, até as últimas, que não é esta. Essa é uma mediana, já tem alguns anos essa capa. Então, 150 anos. Então ele, aí já colocamos isso aí. Aí nós vamos encontrar no primeiro capítulo, não se preocupe que nós não vamos ler, o futuro e o nada, o temor da morte, as causas do temor da morte, o porquê os espíritas não temem a morte,
o capítulo 3º, o céu, o 4º, o inferno, intuições das penas futuras, o inferno cristão e o inferno pagão, os limbos, o quadro do inferno pagão, o esboço do inferno cristão, o purgatório. Você vê como Kardec teve o cuidado de tudo o que acontecia na humanidade. Ele buscou em conjunto com os espíritos e as explicações lógicas. O capítulo 6º, doutrina das penas eternas, origem da doutrina dessas penas, argumento a favor das penas eternas, não o argumento da doutrina, mas aqueles que argumentam impossibilidade material das penas eternas. A doutrina das penas eternas fez sua época, e aí Ezequiel, um dos grandes da igreja, contra a eternidade das penas, o pecado original. O capítulo 7º, as penas futuras segundo o Espiritismo. A carne é fraca. Aí, enquanto diz assim, mas a carne é fraca. A carne é fraca porque não está se vivendo o Espírito, não é? Quem comanda é a alma, é o Espírito ou é a carne? A carne é fraca, não é? Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. O código penal da vida futura. Nós vamos encontrar aí 33. Eu até estava observando por que os maçons, grau 33. Aí estava olhando, pesquisando, estudando o livro Céu e Inferno, e os espíritos, em conjunto com Allan Kardec, colocam código penal com 33 códigos interessantíssimos, nos chamando a atenção com relação à nossa vida enquanto encarnados, para que possamos nos preparar para não chegar a tabaréus do outro lado e não encontrar tantas dificuldades sem o corpo físico. O capítulo 8º, os anjos segundo a igreja, e aí a refutação, os anjos segundo o Espiritismo. O 9º, os demônios, a origem das crenças dos demônios, os demônios segundo a igreja, os demônios segundo o Espiritismo. Capítulo 5º, intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Aí a gente vê por aí afora. O capítulo 11º, a proibição de evocar os mortos, a evocação dos mortos. Está lá no trecho bíblico que Moisés proibiu a evocação dos mortos. Por que proibiu? Porque as pessoas evocavam para coisas banais, para fins lucrativos. A gente vê hoje por aí afora. E aí, a segunda parte, nós vamos encontrar os exemplos, vários exemplos de espíritos que vivenciaram, que viveram aqui, muitos contemporâneos de Allan Kardec. Alguns conviveram na Sociedade Parisiense de Estudos, e Kardec evocava. Nós tivemos lá no Fabiano vários companheiros que já desencarnaram. Elias, um grande trabalhador, presidente do Fabiano. Elias desencarna, a gente não sabe como é que está Elias. Marinha, aqui quantos passaram? Vamos saber desse pessoal. Meu irmão, como é que você está? Como está aí? Encontrou os outros amigos e tal, para que tudo possa servir de estudo, de pesquisa. E Kardec fez isso a fundo. Então ele coloca essa segunda parte como o passamento, ou a passagem do mundo material para o mundo espiritual. Os espíritos em condições medianas. Então ele primeiro coloca o quê? Espíritos felizes. Esses ali, vários espíritos que conseguiram se libertar. Nós vamos ver o exemplo de Samson, que foi um dos espíritos da codificação, conviveu com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudo. Aí ele coloca terceiro ali, espíritos em condições medianas, espíritos suicidas, criminosos arrependidos,
espíritos endurecidos. E aí, nesse primeiro capítulo, ele traz ali o futuro e o nada. E chama a atenção. Vivemos pensando e operando. Eis o que é real. Não é menos certo que morreremos. É uma grande certeza que todos nós temos. Vamos desencarnar. Mas se vamos desencarnar, por que não nos prepararmos para tal? Por que não existem as matérias nas faculdades, nas escolas, com relação à morte? Fala-se de tanta coisa, muitas importantes e outras que não são tão importantes. Por que não preparar? Nós sempre estamos conversando lá no Fabiano, a gente tem a evangelização de crianças, de adolescentes, de jovens, as atividades sociais, doutrinárias, mediúnicas, mais atividades para os idosos. E nós estamos nos tornando idosos. Nós estamos envelhecendo fisicamente. Mas nós da Casa Espírita precisamos ter maior atenção, uma atenção também voltada para a terceira idade. Com atividades, com o preparar para o desencarne. Mas, ao deixar a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhores ou piores? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a questão. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Essa é uma tese que se impõe. E aí vem o livro Céu e Inferno esclarecer tudo isto. O nada existe. Do nada se tira nada. Então, claro que o nada não existe. Aí o temor da morte, esse medo, quando a minha fase de criança até a adolescência, mas principalmente criança, quando se falava em morte, eu corria para baixo da cama, da mesa e ficava aquele medo. Quando da adolescência, aquele temor. Quando da juventude, aquela interrogação. E se eu morrer amanhã? Hoje, o que eu fiz? Aí, tenho tanta coisa para fazer, tenho uns débitos a pagar, tenho uns compromissos a cumprir, etc. Mas aí ele está. Nós devemos estarmos preparados a cada instante, a cada momento. Lá em Feira tinha um locutor, um radialista, que dizia que cada um procure viver o dia de hoje como se fosse o último, porque o ontem já passou e o amanhã ninguém sabe o que pode acontecer. Edivaldo Souza. Então ele dizia isso todos os dias no programa dele. Abria o programa assim, encerrava o programa assim. Então esse medo, se tem medo do desconhecido, quando você conhece, você não tem temor que você conhece. Você pode ter preocupação, mas ao tempo você vai avançando, as preocupações somem, porque você vai avançando e buscando a cada dia ser um pouco melhor. Este temor é um efeito da sabedoria, da providência e de uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Esse temor, esse medo é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida
e a negligenciar o trabalho terreno, que deve servir ao nosso próprio adiantamento. A negligência. Se soubéssemos que morreu, acabou, quantos davam cabo em sua vida mais cedo? E nós vamos ver ali depoimentos de suicidas, de pessoas que tiraram suas vidas, que acharam que o sofrimento é demasia, e aí eu vou atenuar. Aí a vida futura nos diz no livro O Céu e o Inferno. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais uma teoria, mas o resultado da observação. Foi o que Kardec fez na construção de toda a doutrina, observando, pontuando, perguntando, obtendo respostas, repetindo perguntas praticamente com o mesmo teor, para se chegar a uma realidade, para não ter dúvidas. Aí nós encontramos lá o apóstolo quando diz: não acrediteis em todos os espíritos, olhai se são de Deus. Todos são filhos de Deus, mas o que ele está fazendo é de Deus? Não, Deus não quer que ninguém faça o mal ao outro. Aí por aí afora chega um espírito: ah, eu sou Bezerra de Menezes. Aí todo mundo aceita. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual nos aparece na plenitude de sua realidade prática. Aí, o céu. Nós ouvíamos os nossos avós, os nossos pais, o céu. E o céu é essa abóbada. Achávamos que a Terra era o centro do universo. Imagine, bilhões de planetas. Mas nós achávamos que a Terra era o centro do universo. O nosso planeta não é o menor, mas também não é o maior, muito abaixo do mediano. Não é o melhor, mas também não é o pior. É um planeta de provas e expiações, como colocamos no início, buscando ser um planeta regenerado. Essa grande escola, hospital, templo, a Terra, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. O nosso planeta é aquecido por um sol de quinta grandeza. Imaginem os sóis de quarta grandeza, de terceira, de segunda, de primeira grandeza. Quantos planetas, turbilhão! Mas achávamos que só a Terra, esse grãozinho de areia no universo, era habitado. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim koilon, formada do grego koilos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Este é ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna. Poeticamente, a glória eterna está no céu, vai para o céu dos poetas, dos cantores, dos músicos, dos escritores. Mas podemos conceber não um lugar circunscrito, nos diz a doutrina espírita, mas um estado de consciência. O que é céu para a doutrina espírita? Um estado de consciência. Se faz o bem, arquiteta tuas ações e executa para o bem, ama, progride, estás no céu de tua consciência. Se não, o inferno na própria consciência. Foi aí que o sábio
nos diz: conhece a ti mesmo, o nosso filósofo Sócrates. E Jesus, com outras palavras, disse: no final de cada dia, entra em teu quarto interior, faz um retrospecto do que fizeste, agradece a Deus e pede forças para o dia de amanhã. Quarto não é simplesmente onde está a cama, o colchão, o lugar de dormir, mas dentro de si, fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. O que eu fiz hoje? As minhas ações foram para o bem ou não? Prejudiquei alguém? Amanhã eu vou pedir desculpas, eu vou consertar o meu erro, vou pedir perdão das minhas ofensas. E se achamos que alguém nos feriu, no outro dia, com mais calma, vai conversar com o teu amigo, com o teu irmão, com o teu adversário, que diz o trecho bíblico, enquanto há tempo. Este, ainda hoje, como já colocamos, nome poético dado ao lugar da eterna glória, a teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro, a da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. O terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que contemplam face a face. É conforme a esta crença que se diz que São Paulo foi alçado ao terceiro céus. Aí vem a questão da música, o sétimo céu. Ptolomeu chegou a encontrar nos seus estudos, Ptolomeu que viveu no 2º século depois de Jesus, 11 céus, camadas evolutivas, segundo os estudos, 11 céus. E aí o inferno, esse inferno que pregaram, que cantaram de forma negativa, que plasmaram das penas eternas. Fizeste o bem, vai para o céu. Nem tão ruim, nem tão bom, purgatório. Se melhorar, sobe, se não, desce. E diziam que o céu aqui no centro da terra. Mas não sabiam que a terra girava. O céu passa a ser inferno, o inferno passa a ser céu. Agora imaginem, queridos irmãos, nós que somos pais pequenos ainda, estamos vivenciando em família, a vida em família, queremos o melhor para os nossos filhos. E o nosso Criador, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, soberanamente bom, justo, amoroso, querer que seus filhos, sua cria, sofram eternamente, e ainda num lugar terrível, queimando. E diziam que não existe nenhum fogo aqui na terra igual. Trabalhamos em uma cerâmica que nós pegávamos a argila com a temperatura de 900 graus, 800, 900 graus, queimávamos ali a argila para fazer o bloco. E se passava um pouco a temperatura, 1000, 1100 graus, vitrificava. Você pega a areia, transforma em vidro com a temperatura. E quanto mais você aumenta a temperatura, você vai mudando os elementos. E não existe nenhuma comparada ao tal inferno que diziam. Em todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Porém, a ideia que ele faz desta vida está em relação com seu desenvolvimento, seu senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Na proporção que nós evoluímos, na proporção que o nosso adiantamento espiritual, o nosso entendimento
nós vamos desfazendo essas crendices, essas questões que tanto colocaram. E aí o purgatório, o Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela igreja no ano de 593. Aí a igreja católica inventou o purgatório. Já tinha inventado o céu, o inferno, agora vamos botar um meio termo. Porque as crianças, olha, foram as crianças que foram o estupim da igreja inventar o purgatório. Mas uma criança que não fez ainda nada de errado, a criança que não pecou, não errou, vai para o inferno ou vai para o céu? Não teve oportunidade de fazer o bem, ainda é cedo, não teve tempo, ou de errar, então fica onde? Vamos criar o purgatório. Então, ali no meio, é incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece punições menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana, nos diz o livro Céu e Inferno. Então, purgatório ali, mediano, nem tão pouco queimando, nem direto para o céu. E essas penas eternas, a crença na eternidade dessas penas perde terreno dia a dia, de modo que, sem ser profeta, pode-se prever o seu fim próximo. Não é mais concebível. Então hoje não é mais nem questão de religião, é questão de bom senso. Tão concretos e poderosos têm sido os argumentos contra elas, que nos parece quase desnecessário nos ocuparmos com tal doutrina de agora em diante, deixando por si mesmo que se desgaste, que possa sumir. E aí vem a doutrina espírita e refuta, dizendo que não existe essa questão dessa pena eterna. É um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoie, argumentos, enfim. Tomemos esse argumento aos próprios atributos de Deus, pegando os próprios atributos de Deus. Deus é único, é eterno, é imutável, é imaterial, onipotente, onisciente, soberanamente bom, justo e amoroso, infinito em todas as suas perfeições. Eles dizem, a própria igreja, que Deus é infinito e suas perfeições. É bom, justo, amoroso. Um pai que é bom, justo, amoroso, perfeito, vai fazer nada imperfeito? Aí vem no livro Céu e Inferno chamar a atenção da igreja. Olha aqui. E muitos sacerdotes, muitos padres já estudam o livro O Céu e o Inferno. No próprio Vaticano eles estudam a doutrina espírita. O padre François Aubrin, francês, quando várias vezes que já veio aqui a Bahia, a feira, ele nos dizia que dentro do Vaticano existem grupos e mais grupos que estudam a doutrina espírita, principalmente o livro dos Espíritos e o livro O Céu e o Inferno. Não é ler, não, estudar. É o contributo da doutrina espírita para o progresso da humanidade. Quantas e quantas vezes, em assistindo a missa, a gente vê os sacerdotes com a linguagem parecendo que são espíritas, alguns ainda sectários, ali fechados, mas quantos abertos. João Paulo II que o diga, e tantos outros, o Francisco aí agora, não é? Então isto é o contributo da doutrina espírita. Como os espíritos poderiam fazer isto? Como Jesus poderia fazer isto? Que ele foi o grande coordenador de
de todo esse movimento da terceira revelação, colocando através da literatura o esclarecimento, e paulatinamente vai chegando em todas as camadas. As penas futuras, segundo o Espiritismo, no que respeita às vidas futuras, a doutrina espírita não se baseia numa teoria preconcebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo, ela se apoia nas observações, e são estas que lhes dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que depois da morte as almas se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas, partidas da terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou infeliz, as expressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinos de Jesus sobre este ponto. São os próprios Espíritos que voltam para dizer: como eu estou? Então Kardec buscou espíritos felizes, imperfeitos, brutos, medianos, suicidas. Cada um evocou como é que está a sua vida. Como é que você está hoje aí? Você encontrou alguém? Quem está aí com você? Você hoje tem liberdade de ir onde você quer? Aí os Espíritos vêm trazendo a resposta, cada um deles, de acordo com o seu adiantamento espiritual. Aí o código, não se preocupe que eu não vou ler os 33, eu separei só 4, o primeiro, o segundo, o terceiro e o 33, mas leiam, estudem um código de vida, ali em um livro, O Céu e o Inferno, grau 33, né? Aí, ali está o primeiro código: a alma, o espírito sobre a vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou infeliz, acompanha o seu grau de pureza ou de impureza. É uma realidade. A completa felicidade está na perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento, de lamentações, de satisfações, do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. 3. Não há uma única imperfeição da alma que não importe terríveis e inevitáveis consequências. É o que falamos no início, a lei de ação e reação. Semelhante atrai semelhante, o livre-arbítrio, o determinismo e por aí. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um prazer, assim a soma das penas é proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos e das qualidades. Então, a responsabilidade pelos meus atos cabe a mim, as consequências. Só que não é daquele jeito, há sempre um atenuante, mas a responsabilidade é nossa. De acordo com aquele grupo de imperfeição, nós vamos sofrer as consequências. O mau uso da fortuna, dos bens terrenos, o mau uso do corpo físico, o mau uso da mente, das nossas ações. Nós estamos plasmando, construindo a nossa vida futura. Aí vem a providência divina e atenua, dizendo: olha, você não é capaz de uma encarnação só passar por tudo isto, mas você vai ter oportunidade de progresso.
Você vai, reencarna em uma família para amar. De repente você vai trabalhar, vai ter um grupo de trabalho para que você possa conviver. Aí está na lei de sociedade, em O Livro dos Espíritos, a vida em sociedade, aprender a conviver com o outro. Você vai encontrar um templo religioso espírita para que você possa compreender mais a sua estadia e ajudar. Aí a gente vai encontrando as pessoas, a gente vai crescendo, vai progredindo, e de repente aí vem uma dor, um sofrimento, mas a gente vai tirando de letra. Mas se fechar, aí é difícil. Quando se toma uma topada e fica se lamentando, dói mais. A dor de cabeça, porque eu mereço. Ninguém merece sofrer. Deus não criou ninguém para sofrer. Está na literatura espírita. Deus nos criou para sermos felizes, não para o sofrimento. E aí, o 33. Em que pese a diversidade de gênero e grau de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode ser resumido nestes 3 princípios. Olha bem, 3 princípios resumiram tudo. O sofrimento é de acordo com a imperfeição. 2. Toda imperfeição, assim como toda falta gerada dela, traz consigo o próprio castigo das consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que seja preciso uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Está em nós a lei divina, na nossa consciência. Errou, contraiu o débito consigo próprio, com as leis. Fez o benefício, o amor, contrai crédito automaticamente. Todo homem, toda criatura pode se libertar das imperfeições por efeito da vontade. Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Olha bem, anular os males, desfazer dos erros com o bem. É como se um copo com água suja, a gente vai botando água limpa, água suja, vai derramando, de repente o copo se torna cheio de água cristalina, porque a água suja foi embora. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Assim na terra como no céu, o próprio Jesus dizia isso constantemente. Aí os anjos, segundo o Espiritismo, aí nós achávamos anjo, aquela figura, não é, com asas. Não existe nada disso. A doutrina espírita compreende os anjos como a questão angelical. Quem fez o bem, buscou essa altitude. Que haja seres dotados de toda qualidade, todas as qualidades atribuídas aos anjos. Não restam dúvidas. A revelação espírita neste ponto confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e a natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, todos nós. Então eles colocaram anjos como se fosse uma classe criada por Deus diferente. Criou diferente, já bons, evoluídos, são os anjos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. O mesmo jeito que Deus me criou, criou Jesus. Só que Jesus pode ter avançado muito mais, ou foi criado muito antes do que eu e tantos outros. O mesmo amor que Deus tem para com Jesus, tem para com o ser mais perverso da terra ou da humanidade. O mesmo amor. Porque se fosse diferente, as suas leis passariam a ter privilégios, e as leis de Deus não têm privilégio nenhum.
não privilegia ninguém. As leis de Deus é para com todos, sem nenhuma diferença. As almas, isto é, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém, aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição. É o mesmo para todos. Conseguimos esse fim mais ou menos rapidamente, em virtude do nosso livre-arbítrio e na razão direta dos nossos esforços. Todos têm o mesmo degrau a subir e o mesmo trabalho a concluir. Está no livro Céu e Inferno. Todos nós, sem nenhuma distinção, as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Aí o que diz a doutrina espírita a respeito dos anjos? Deus não favorece melhor uns do que os outros, porque é justo, e visto que todos são seus filhos, não tem predileções. E lhes diz: eis a lei que deve constituir a norma de conduta de todos. Ela só pode levá-los ao fim. Tudo que lhes for conforme é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Todos têm inteira liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim serão os juízes do próprio destino. Consequentemente, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. E foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. Se ele as observasse cuidadosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Então, se nós observássemos com mais cautela, com mais cuidado, não mais, mas estuda, esclarece. A crença no poder superior é instintiva no homem. Nós encontramos sob diferentes formas em todas as idades do mundo, mas se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcula-se que noções o homem teria a respeito na infância da humanidade. Então, por que ainda se acredita? Porque muitos ainda se estão na infância, não avançaram. Aí os demônios, segundo o Espiritismo, a doutrina explicando que não existe essa questão, o que existe são aqueles que fazem o mal. Podemos dizer, mas aquele indivíduo verdadeiro demônio, no sentido de maldade, no sentido de grosseria, de brutalidade, nesse sentido. Vamos avançar aqui. Aí nós vamos encontrar o capítulo 10º, Intervenção dos Demônios nas modernas manifestações. Aí existe por aí, não é? As igrejas hoje está em moda. Nós fomos convidados, aqui não desfazendo, não vamos citar o nome nem aonde foi, só lá em Feira, para ir a um templo onde iam ser consagrados os irmãos lá, e de repente os demônios começaram a se manifestar e as pessoas caíam. Aí o irmão lá botava a mão e aí o demônio saía, ou botava a mão, o demônio chegava. Mas quando vai ser o Espírito Santo? Na hora da consagração, aqueles que foram consagrados, mas também caíam, mas ali era o Espírito Santo. Aí a igreja cheia de mais ou menos uns 250 pessoas ali no local que muito caberia 100 e poucas, tinha 200 e tantas. Então ficamos de 8h30 até 00:30. Imagine a quantidade de demônios, nada mais nada menos do que espíritos, ou muitas vezes o próprio médium, que é espírito, por indução, que nem sempre aquela manifestação
manifestação é um espírito, pode ser o próprio médium. A igreja é cheia de médiums, mas ali era o demônio, ou era o Espírito Santo. E aí, no capítulo 11, a proibição, como falamos no início. Moisés proibiu porque estavam evocando os espíritos para fins banais. A moça ia namorar com o rapaz, aí evocava o espírito para saber se ia dar certo, ou vice-versa. Alguém ia fazer um negócio, evocava os espíritos para ver se ia dar certo, e por aí. E aí esse passamento, eu vou ler porque é importantíssima essa parte aí, essa passagem da vida material para a vida espiritual. A certeza da vida futura não exclui os receios da passagem desta para outra. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição, aquele momento. Então é necessário que a gente se prepare. Mas como devemos nos preparar? Vivendo bem, como dizia lá o radialista e a doutrina nos diz, vivendo o dia de ontem como se fosse o último. Hoje e amanhã, ninguém sabe o que pode acontecer. Há muita gente em si mesmo. Sofremos ou não nossa passagem, por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos nos dispensar de uma viagem deste mundo, claro. Vinha para aqui, mas poderia só, se acontecesse de alguma coisa, dizer: ó, Adinailson, ó a Consa, ó Edson, não deu certo e tal. Aí deixaria de vir. Mas desencarnar ainda na Terra ninguém conseguiu. Naquela época diz que viviam 500 anos, 600 anos, 150 anos. Daqui a pouco vou contar um caso de 150 anos, muito próximo da gente. Seja rico ou pobre, ou pobres, todos devem fazê-la. E por dolorosa que seja a situação, nem posição futura poderiam suavizar. Ou nem posição, nem fortuna. Nem a fortuna, obrigado, nem a fortuna. E aí, Sansão, aí já nessa parte, que é a segunda parte do livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, aí no capítulo 2, vários exemplos, vários espíritos felizes, entre eles Sansão, que está lá no Evangelho, várias mensagens de Sansão, que foi um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita. Aí Kardec evoca Sansão e pergunta a ele: e aí, meu irmão, como é que está? Ele aí diz: este antigo membro da Sociedade de Paris faleceu no dia 21 de abril de 1862, depois de um ano de doloroso padecimento, sofrimento. Prevendo a morte, dirigira ao presidente da sociedade uma carta com o tópico seguinte. Dizia: meu irmão coordenador, presidente da Sociedade Parisiense de Estudo, peça aos bons e abnegados trabalhadores do alto que me ajude, porque eu não estou suportando esse sofrimento. Estou, porém, resignado, mas a dor é intensa. Peçam a eles que me ajudem. E aí transcorre todo o discurso, como da época. Imagine, era um grande conhecedor, falava fácil, escrevia fácil, e faz várias laudas, pedindo ajuda. Aí ele descreve quem sabia disso: Kardec e aqueles que conviveram ali. E ele diz tudo
que estava na carta quando encarnado escreveu. Prova da existência da alma. Mas como você está, graças a Deus, livre? E aquele sofrimento, ao deixar o corpo, subiu. Tive um período dessa passagem, mas recobrei a memória. Então, quando se é livre, quando se pauta a vida aqui no bem, essa passagem não é dolorosa. Não importa o jeito, se de acidente, de doença, de idade. O que importa é a nossa vivência aqui, como nós estamos pautando a nossa vida, como estamos vivendo. Então essa passagem passa a ser simples, sem dolor, sem sofrimento, sem dor. Joseph Bré, falecido em 1840, evocado em Bordeaux por sua neta em 1862, homem honesto, segundo Deus e segundo os homens. Caro avô, poderia me dizer como se encontra no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer detalhes úteis ao nosso progresso? A neta, na Sociedade Parisiense de Estudo, evoca o avô e pergunta. O avô vem através de um médium e ela pergunta: tudo o que quiser, querida filha, eu expio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Olha, não é um espírito feliz. Olha o Kardec coloca, espírito mediano. Oi? Mediano. Mediano. Diferente do Sanson e tantos outros que lá estão. E ele diz tudo, sofrimento, como ele passava. Ele diz que enquanto estava ali sofrendo, ele pensava o quanto eu devia aproveitar do tempo. Agora eu não posso fazer. Enquanto eu tinha energia física, eu não fiz. E aí os espíritos sofredores, no capítulo 4 da segunda parte. E aí vem uma exposição geral, quando do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, ditado na Sociedade de Paris, em outubro de 1860. Espíritos que vieram egoístas, maus, brutos. E aí diz como está lá o sofrimento, explicando muitos que ainda estão ali, vendo o corpo sendo devorado pelos germes. Outros, quando se vivenciou nos filmes, esse último filme aí, vem agora há 2000 anos, nós vamos ter uma peça lá em feira aqui, não é? Vem para cá? Não. Ainda não. Ah, mas vem para feira lá, há 2000 anos. E nós tivemos o filme, qual foi o filme? Nosso Lar, ali, mostrando nosso lar e mostrando aqueles que não conseguem penetrar o nosso lar. E André Luiz passou um período aonde? Que se pode chamar umbral, mas um local ainda de consciência, semelhante atrai semelhante. Os espíritos suicida, e aí? O suicida da Samaritana. Esse suicida estava hospedado em um hotel, que também existia um restaurante, e de repente o garçom
observa que ele demorou muito nos aposentos. E quando foi buscá-lo, ele estava se esvaindo em sangue. A água já estava totalmente vermelha, cortou a sua garganta. E Kardec evoca esse espírito e pergunta: como é que você está? Ele vê ainda o seu corpo ali preso e vai discorrendo todo o sofrimento, o apego por ter tirado a sua vida, achando que Kardec pergunta: mas por quê? Eu queria me libertar dos compromissos, do sofrimento, aí tirei a vida. Mas não foi o suficiente. Seria se tivesse utilizado de outros atributos. Daí então, os espíritos arrependidos. Esse daí foi um padre que tirou a vida do arcebispo de Paris. Ele assassinou o arcebispo. E logo depois Kardec evoca, a 3 de janeiro de 1857, Monsieur Cibobor, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Até o último instante não manifestou qualquer sentimento de pesar e de arrependimento ou de sensibilidade. Evocado no mesmo dia da execução, deu a seguinte resposta. Então imagine o que Kardec fez. Ele fazia isto até no dia que o indivíduo desencarnou, foi colocado a pena de morte, mataram. Ele aí evocou para ver se era possível, e foi possível o indivíduo se comunicar. Ainda estou preso ao corpo, então a tua alma não está inteiramente liberta? Pergunta Kardec. Não, tenho medo, não sei. Espere que torne a mim. Não estou morto. Não é assim? Ele achando que ainda estava vivo. Arrependeu-se do que fez? Pergunta Kardec. Fiz mal em matar, mas isso foi levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Equivoquei-me. Evoquei-me. Evoque-me de outra vez. Obrigado. Evoque-me, me chame de outra vez. Ele não estava ainda em condições de falar. Obrigado. Então, ele era humilhado por aquele arcebispo e não aguentou, tirou a vida do arcebispo. Quantas e quantas oportunidades nós temos aí no dia a dia, no ambiente de trabalho, na família, no templo, na sociedade. Olha os pensamentos. E aí o espírito endurecido, em uma sessão de Paris, durante a qual se discutia a perturbação que geralmente acompanhava a morte, manifestou-se espontaneamente, a qual ninguém havia feito menção e muito menos se pretendia evocar, pela seguinte comunicação, que embora não assinada, se reconheceu como sendo de um grande criminoso recentemente atingido pela justiça humana. Então o indivíduo era criminoso e de repente a justiça humana foi lá e deu cabo. Aí as expiações terrestres, um menino que sofria desde os 4 anos de idade, aos 10 tinha vários problemas, inclusive mentais.
Cada dia uma enfermidade diferente. Mas o que fez essa criança, esse espírito, para passar por isso? Aí, Amália Domingos Soler, em seu livro Reencarnação em Vida, nos traz um depoimento interessante. André Basilikov, que viveu em Belgorod, na Rússia, viveu 150 anos de idade. E dos 150 anos de idade, 135 anos mendigando, pedindo esmola. De início em sua cidade, foi passando de cidade em cidade. Construiu família, e os filhos, netos, tataranetos, etc, etc. E sempre arrumava a vida de todo mundo. Ele nunca quis para ele mais do que o alimento, uma roupa do corpo e uma sandália. Aos 150 anos, desencarna. E Amália Domingos Soler, escritora espírita, ao comprar um jornal, viu aquela manchete, lhe chamou a atenção. Leva para casa e lê toda a matéria. À noite, em uma das sessões que participava, ela pediu ao seu mentor espiritual, Padre Germano, que consultasse os arquivos espirituais. Quem foi aquela alma que nesta encarnação recebeu o nome de André Basilikov, para mendigar 135 anos e viver 150? Aí vem a resposta. André Basilikov, que hoje viveu em Belgorod, foi o sábio, o cientista Ataulfo, que em conjunto com o seu discípulo buscava uma fórmula de prolongar a vida física, porque não acreditavam, não aceitavam em alguém morrer com toda a inteligência, com todo o conhecimento, com todo o progresso, um dono de uma indústria, um professor, um médico, um advogado, um poeta, um escritor, um músico, com tudo pela vida fora. Quantas oportunidades ainda teriam de ajudar a humanidade e de repente morre com 20, 30, 40, 80 anos? Não é justo. Então vamos prolongar a vida. Vamos escolher, conseguir fórmulas, um medicamento de prolongar a vida. E começaram aqueles dois a juntar elementos, fórmulas. Acabou o dinheiro e começaram a divulgar que as pessoas que custeassem as despesas de viagens, dos seus eventos, das suas pesquisas, poderiam prolongar as suas próprias vidas. E muitas pessoas deram toda a sua fortuna, tudo que tinham. Quem não gostaria de prolongar? Eu mesmo gostaria. Eu digo sempre para a Rita, para a companheira, que eu quero chegar aos 110. Eu não fiz nada ainda, então preciso fazer mais alguma coisinha. Então eu quero chegar pelo menos aos 110. Descobriram certa vez que o sangue de crianças recém-nascidas, em conjunto com o pó do osso de jovens virgens e outras fórmulas, poderia prolongar a vida. E tiraram a vida de dezenas de jovens e de crianças. Porque eles diziam, que importa a vida de algumas dezenas de jovens ou de crianças, se nós vamos ajudar a humanidade? Em prol da ciência, tudo é possível, diziam eles, porque o seu Deus era a ciência, não acreditavam em Deus. Mas chegou um momento que não conseguiu prolongar nem a sua própria vida, e morre Ataulfo, aquele grande mestre, sábio, cientista. O seu discípulo, que o amava, meses depois também morreu de desgosto, porque o seu mestre não conseguiu prolongar nem a sua vida. E ao chegarem no mundo espiritual, meu Deus, que besteira fizemos, a vida continua. Eles achavam que morreu, acabou.
O que eu faço? Oh meu Deus, dá a oportunidade de voltar à Terra e dizer para a humanidade que a vida continua. E Deus deu a oportunidade aos dois a voltarem no meio da ciência, mas no ostracismo lá, sem se aparecer. Várias encarnações. E aquele espírito reconheceu o quanto erraram, quanto errou, em conjunto com seu discípulo, e pede à divindade que lhes desse a oportunidade de voltar e provar que não era mais orgulhoso, vaidoso, egoísta, provar a sua humildade, as suas virtudes. Aí a providência divina, os programas de reencarnação dá a oportunidade, e ele volta sendo mendigo, André Basilikov, para que pudesse reunir todos aqueles que ele prejudicou, como filhos, netos, tataranetos, noras, etc, 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 e devolver tudo o que tiraram, a fortuna, o dinheiro, as oportunidades. E nasce ele, e vem como a sua companheira, o seu discípulo. Então, no mundo espiritual, as coisas acontecem assim. E o livro O Céu e o Inferno nos traz essas lições maravilhosas. Joseph Matre, o cego. Kardec evoca a última evocação que está aí em o livro O Céu e o Inferno, sobre a questão das expiações terrenas. Pertencia à classe mediana da sociedade e gozava de modesta e abastança, ao abrigo de quaisquer privações. Os pais destinavam à indústria e deram-lhes boa educação, porém, aos 20 anos, ele perdia a visão. Com perto de 50, veio finalmente a falecer. Isto em 1845. 10 anos antes, foi acometido por outra enfermidade que deixou surdo, de modo que só pelo tato mantinha relações com o mundo dos encarnados. Ora, não ver já é um suplício. Não ver e não ouvir é duplicado o suplício. Principalmente para quem, depois de fluir as capacidades tais sentidos, tiver de suportar essas dupla falta, qualquer a causa de sorte tão cruel. Qual foi a causa? Certo, não era a sua última existência, sempre moldada numa conduta exemplar. Assim é que sempre foi bom filho, possuidor de caráter, meigo, benévolo, e quando por cúmulo de infelicidade veio privar da audição, aceitou com resignação, sem queixumes, tal prova, pela sua conversação. Pressentia cena de lucidez no seu espírito de inteligência pouco comum, pessoa que eu conhecia na presunção de que poderia receber instruções úteis. Evocou-lhe o espírito e obteve a seguinte mensagem em respostas às perguntas que lhes dirigiam em Paris em 1862. Então, nesta encarnação, surdo, cego, mas vivendo dignamente, aceitando as suas provações. Mas por que cego e surdo? O que fez esse espírito em encarnação passada? Teve algumas dificuldades. A cegueira, mas blasfemava contra Deus.
Isso é um absurdo, dizia ele. Se existisse um ser supremo, eu não estaria passando por isto. E xingava. Era um homem ainda com violência, com brutalidade. Não aceitava a doença. Outras moléstias apareceram. Ele não aceitava de jeito nenhum. Desencarnou. E nesse estado que os espíritos, em O Livro dos Espíritos, chama de erraticidade, esse período entre a última encarnação e a próxima, nós passamos a ter oportunidades de vivenciar a nossa própria vida, nosso estado, e ser ajudado pelos espíritos. E reconheceu o quanto ele precisava mudar. E aí foi preparada uma nova existência, para que recebeu o nome Joseph Matre, o céu, porém conformado. E conformar-se não significa cruzar os braços, buscar melhorias, dias melhores, e assim ele o fez. E segundo os próprios espíritos, quando nós buscamos a nossa melhoria pautada no bem, vamos trazer para junto de nós mentes, energias positivas. E daí nós passamos a observar a questão da lei da semelhança. Semelhante atrai semelhante. Da forma que vivemos, da forma que pautamos o nosso dia a dia, nós atraímos para junto de nós aqueles que buscam o que nós buscamos, se comprazem com aquilo que estamos fazendo, pensando ou agindo. O livro O Céu e o Inferno traz para cada um de nós, para a humanidade, lições de como nós devemos melhorar as nossas ações, de como devemos preparar a nossa passagem. Mas se eu for fazer isso agora, eu estou atraindo? Não, muito pelo contrário. Quantos e quantos espíritos encarnados tinham um período curto, pela forma que viveram, prolongaram um pouco mais por necessidade. As moratórias existem. Às vezes, a espiritualidade observa sobre a aquiescência de Jesus que ainda é cedo, aí nos dá mais um tempo. Às vezes aquela enfermidade que, segundo os médicos, levaria ao nosso desencarne em 1 ano, 2 anos, 10 anos, duram 30, 15, 20, quem sabe, 50. Aí pensaríamos que iriam desencarnar daquele problema e não foi. Enquanto outros, gozando de perfeita saúde, de repente desencarnam. Então, o céu e o inferno, ou a justiça divina, como os espíritos Kardec o chamou, a aplicação da justiça divina, nos traz o quanto devemos ajudar na humanização da justiça material, e aonde se deve aplicar a justiça diante da nossa própria vida, em qualquer momento, em qualquer instante.
não é nada mais, nada menos do que a bondade divina, o amor de Deus nos chamando a atenção. Que nós possamos colocar em prática o que Jesus nos disse: queira para o teu semelhante só aquilo que você quer para você. Ame a Deus em primeiro lugar e ame teu próximo como a ti mesmo. E quando um coração ama, todo o corpo se eleva, nossa alma cresce ao encontro de Deus. Além do infinito céu de estrelas opalinas, a beleza da vida são sonhos meus e teus. Jesus Cristo clama a nossa consciência. O amor é tudo que na vida há. Só com ele renascemos para a vida através da lida. Só pelo amor, só pelo amar. Viver, morrer, o caminho é a evolução. Servindo a Deus e amando os irmãos, na vontade de crescer e querer ir mais além. A estrada é difícil, mas é bela também. Porque Jesus Cristo clama a nossa consciência. O amor é tudo que na vida há. Só com ele renascemos para a vida através da lida. Só pelo amor, só pelo amar. E Jesus continua nos desenvolvendo hoje, agora e sempre.